7 horas mais 37 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E o governo do estado de São Paulo transfere nesta segunda-feira, para alívio dos prefeitos, o último repasse de ICMS do ano e contabiliza quase 2 bilhões de reais em transferências para os 39 municípios do Vale do Paraíba em 2019. E a Prefeitura de São José dos Campos definiu que a tarifa do transporte público será reajustada de R$ 4,20 para R$ 4,50 a partir do dia 6 de janeiro de 2020. E mais, líder comunitário do Distrito de São Silvestre, o Pedro Antônio dos Santos, o Pedroca, e também o presidente do Sindicato dos Árbitros de São Paulo, Aurélio de Santana Martins, e da Federação Paulista de Futebol e também da CBF, serão os nossos entrevistados de hoje. Olha só que importante para Jacareí, hein? Tem aí um presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo. A gente vai conversar com o advogado Aurélio de Santana Martins, também com o líder comunitário do Distrito de São Silvestre, o Pedro Antônio dos Santos, o Pedroca, que participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Sete horas mais 38 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 30 de dezembro de 2019, uma segunda-feira. 2019 está indo embora. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. Então vamos começar a segunda-feira, para já dar informação para o nosso ouvinte privilegiado sobre o tempo. Muita gente já pensando aí na virada do ano, o que vai fazer, como é que vai ficar o tempo, o que abre, o que fecha hoje. Ainda tem algumas questões para deixar ainda organizada para virar o ano de 2019. A gente já começa a passar para você as informações. Olha só, hoje, segundo o CPTEC, nós teremos um dia de muito calor aqui na região do Vale do Paraíba, A máxima deve chegar a 32 graus hoje. Então, muito protetor solar e muito líquido, muita água. Segundo o CPTEC, segunda-feira, hoje, dia 30 e dia 31, amanhã, o tempo vai seguir estável na maior parte da região. A condição para pancadas de chuva segue baixa e, se ocorrerem, atingirão apenas pontos isolados. As temperaturas não terão variação significativa e as máximas seguirão elevadíssimas. A tendência para a noite do dia 31, atenção, é de pouca nebulosidade na maior parte da região. Então, nós não deveremos ter chuva na virada do ano, amanhã. Então, portanto, segundo o CPTEC. Na quarta-feira, dia 1º de janeiro, o dia será de muito sol, com poucas nuvens e pequena chance de pancadas de chuva a partir da tarde no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. Estradas. 7 horas mais 41 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Antes de atualizar as informações, tem muita gente que desceu aí para o litoral, Já na última sexta-feira, quinta-feira, muita gente aí já foi passear, foi para a serra, foi para o sítio, foi para descansar, para passar aí a virada do ano aí com os amigos e familiares também. Mas o que aconteceu neste final de semana chamou a atenção porque um ônibus de turismo ele travou e quebrou em uma curva no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz. A rodovia Oswaldo Cruz é a que liga Ubatuba a Taubaté e causou o fechamento do trecho da rodovia por quase 2 horas na tarde de sábado. Olha, foi um quiprocó, foi uma tormenta, muita gente ficou irritada,
porque não sabia o que estava acontecendo, mas por 2 horas ficou ali interditado. Não ia nem para baixo nem para cima. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, o fluxo de veículos ficou totalmente parado no sábado nos 2 sentidos, hein? Ali no quilômetro 65 entre São Luís do Paraitinga e a Serra. Segundo a UDR, o ônibus tentou realizar uma curva fechada e os eixos dianteiro e traseiro ficaram presos em um segmento de declive na pista, por volta das 13h44. Devido ao desnível, o eixo quebrou. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual atuaram no trecho e, logicamente, depois de quase 4 horas da tarde, foi liberado. Aí todo mundo pôde descer para o litoral, rumo ao Ubatuba, rumo a Caraguatatuba, Ilhabela e também São Sebastião, hein? Agora vamos então atualizar informações das estradas. Como é que está o trânsito agora, nesse exato momento, nas principais rodovias que cortam a nossa região? Rodovia Ayrton Senna, trânsito tranquilo, segundo a concessionária, trânsito livre, principalmente no sentido Vale do Paraíba. Dom Pedro I, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, também trânsito tranquilo, sem pontos de lentidão, segundo as concessionárias. A rodovia Presidente Dutra, aqui pelos pontos aqui, olha, tudo tranquilo, sossegado, sinal verde, tudo sossegadinho. Quem já desceu, quem subiu, já subiu. Então tá tudo mais tranquilo nesse período já para a virada do ano. Então trânsito sossegado e tranquilo, sem registro de acidentes graves nesta manhã. Mercado financeiro. 7 horas mais 43 minutos, 7h43. Esta segunda-feira é o último dia do ano que as agências bancárias abrem para o atendimento ao público, hein? Com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, hein? Então atenção, hein? Somente hoje os bancos abrem, depois só na quinta-feira, hein? Os bancos só voltam a atender a população no dia 2 de janeiro, na quinta-feira, em 2020, só o ano que vem. Então hoje e depois só o ano que vem. No horário normal e também no expediente, né? Segundo aí a Febraban. Agora, os carnês e as contas de consumo, como de água, energia e telefone, com vencimento para o dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro, poderão ser pagas no dia 2 de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Quem é que também coloca o vencimento dia 31 de dezembro, né? E dia 1º de janeiro, hein? Quem é que coloca, hein? Será que dia 31 de dezembro de 2020, 2019, ele não sabe que é a virada do ano e coloca no carnê que é dia 31 de dezembro? Normalmente os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Esporte. 7 horas mais 44 minutos, vamos abrir a página esportiva nesta segunda-feira. E a gente destaca nesta segunda-feira a Copa São Paulo de Futebol Júnior, até porque é a principal competição da garotada nesse início do ano. E já começa no próximo dia 3 de janeiro. Aqui no Vale do Paraíba está tudo pronto para mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir do dia 3 de janeiro, o principal torneio de futebol de base do país começa agora dia 3 para Taubaté e também para Mantiqueira, e vai terminar no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. São 128 clubes divididos em 32 grupos de 4, classificando-se os 2 melhores de cada chave para a fase eliminatória. E aqui no Vale do Paraíba, novamente vai contar com 2 sedes. O estádio Joaquinzão, em Taubaté, que é o Joaquim de Moraes Filho, no grupo 23, e o estádio Professor Dario Rodrigues Leite, de Guaratinguetá, no grupo 24. Em Taubaté, o Burro da Central está ao lado do Ricanato, exatamente, River Plate, aliás é o River do Piauí, que River Plate? É o River do Piauí e o Atlético Mineiro. O time da casa estreia contra a equipe de Tocantins no dia 3, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde. E a entrada é interessante, a entrada é gratuita, entrada franca, então pode chegar chegando, hein? Depois, no dia 6, encara aí o River a partir do meio-dia, e no dia 9, às 3 da tarde, fecha a primeira fase contra o Galo. Já a Laranja Mecânica, que é o Mantiqueira, estreia contra o São Bernardo a partir de 1 hora da tarde, também no dia 3. Depois do dia 6, e encara o Resende do Rio
à 1h da tarde na segunda rodada e fecha a fase classificatória contra o ABC de Natal no dia 9 a partir das 3h da tarde. Então, portanto, aí aqui no Vale do Paraíba apenas o Taubaté, posso estar enganado, mas eu acho que o Taubaté nunca ficou de fora de uma Copa São Paulo, hein? E também o Mantiqueira, que não vai ficar de fora. Portanto, são as duas equipes aqui do Vale do Paraíba que vão atuar na sequência da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente, nós não teremos aqui o nosso São José Águia e também, infelizmente, não teremos o nosso o Jacareí Atlético Clube. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h mais 47 minutos, vamos conferir o que abre e o que fecha em Jacareí neste feriado virada do ano. Ana Lúcia Ferreira, chega mais, Ana. Em Jacareí, as repartições públicas municipais da cidade estarão abertas nesse final de ano. A Prefeitura de Jacareí programou um recesso para os servidores efetivos entre os dias 16 de dezembro e 3 de janeiro. Entretanto, os servidores comissionados trabalharão normalmente, realizando assim um revezamento entre os feriados de Natal e Ano Novo. O Atende Bem funcionará em horário diferenciado neste período, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Já o mercado municipal estará fechado somente nos dias 25, ou seja, o Natal, e também agora no próximo dia 1º, dia de ano. As duas UPAs, a UPA Dr. Telmo e também a UPA do Parque Meia Lua, e a Santa Casa e o CAPS AD, Atendimento à População Usuária de Álcool e Drogas, funcionarão todos os dias durante o recesso. As unidades de saúde 12 horas dos bairros Cidade Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros, bem como a farmácia da cidade, a farmácia do alto custo e o Sistema Integrado de Saúde, o SIM, funcionarão normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. As demais unidades de saúde não funcionarão no período de recesso. Os equipamentos que fecharão a partir do dia 16 serão o Centro de Convivência Viva a Vida, o Núcleo de Remissão de Débitos, a Família Segura, a Sala dos Conselhos e a Casa de Passagem e o Serviço de Abordagem Social funcionarão sem pausas. No meio ambiente, os serviços de capina, varrição e coleta de lixo funcionarão normalmente, exceto no dia 1º de janeiro. Para emergências, o SAI atende pelo telefone 0800 725 0330 e a Guarda Civil de Jacareí pelo telefone 153. A Defesa Civil também está de plantão através do telefone 199. Muito bem, vamos estar aí conferindo para você o que abre e fecha então neste feriado na virada do ano de 2019 para o ano de 2020 já, né? Então, só reforçando aqui para o nosso ouvinte privilegiado, então a UPA Dr. Telmo funciona normalmente, tá ok? Vamos aqui nesse setor de saúde, as unidades de saúde 12 horas dos bairros Cidade Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros e Farmácia da Cidade, e também a farmácia do alto custo e o sistema integrado, que é o SIM, funcionarão normalmente, então, nesses dias, né? Até o dia 31. Então, dia 31 e dia 1º de janeiro. Então, portanto, aí, esses setores de saúde funcionam normalmente amanhã e também dia 1º de janeiro. Olha, dia 1º, hein? E as demais unidades de saúde não funcionarão no período de recesso. Daqui a pouco a gente traz para você aí o que abre e fecha no feriado aliás, em São José dos Campos, né? O setor de saúde, como vai funcionar também o setor de saúde em São José dos Campos, que são os setores mais complicados, né? 7h51, corpo de um homem que foi encontrado na manhã de sábado às margens do Rio Paraíba, aqui em Jacareí. O caso foi registrado como encontro de cadáver e já está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado com uma lesão na região do rosto e também com escoriações, provavelmente causadas em decorrência do arrastamento do corpo pela correnteza. Não havia testemunhas pelo local e a vítima não foi identificada pela polícia.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML, onde passará aí por exames que poderão indicar a causa da morte. Então, esse corpo de homem foi encontrado na manhã de sábado às margens do Rio Paraíba, aqui em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E uma mulher de 38 anos foi morta pelo companheiro depois de uma discussão em um bar na quinta-feira em Santa Branca. O homem conseguiu fugir após o crime. Segundo a Polícia Civil, o casal estava em um bar na zona rural da cidade, quando por volta das 7 horas da noite o homem teria se exaltado e começado uma discussão. De acordo com testemunhas, o homem não teria gostado de algo que a mulher teria dito e, em resposta, pegou uma garrafa de cerveja que estava na mesa, quebrou na parede e cortou o pescoço da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, o autor de 32 anos fugiu. A PM foi acionada e fez buscas na região, mas o homem não foi encontrado, O caso foi registrado como feminicídio. Então, portanto, aí, infelizmente, essa nota triste na cidade de Santa Branca. 7h52, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h55, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Momento que a gente destaca as manchetes dos principais jornais do país. Vamos conferir. Jornal à tarde. 24 crianças são flagradas trabalhando no festival. Tribunal da Bahia. Bolsonaro tira foto e brinca com banhistas em Salvador. Jornal Globo. Governo do Bolsonaro encerra primeiro ano com avanços na economia e recuos na educação e meio ambiente. Jornal Dia. Menina de 3 anos morre após engasgar com chiclete em shopping. Jornal Extra. Polícia Civil desbloqueia mais de 80 milhões de reais em bens de criminosos. Folha de São Paulo. INSS fechará agências ineficientes e vai adotar reconhecimento facial. O Estado de São Paulo. O ministro nega suspender ação penal contra Dario Messer, o doleiro dos doleiros. Correio Brasiliense. Morre a ex-ministra do governo Lula, Neucéia Freire, aos 66 anos de câncer. Valor Econômico. O BNDES voltará a receber pedidos de crédito rural com remanejamento de 888 milhões de reais. O Estado de Minas. Mulheres sofrem estupro sob ameaça de ataque de pitbulls em BH. Diário do Nordeste. Reprovação do STF só não é pior que a do Congresso Nacional. 0 hora. Papa pede que famílias recolham celulares e conversem durante as refeições. E jornais regionais destacam: O Vale. Câmara de São José dos Campos faz devolução recorde de mais de 7 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí retoma fiscalização eletrônica de trânsito a partir de 13 de janeiro. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a Ceci Souza está conosco. Vamos então para o Minuto Ceci RH. Bom dia, Ceci. Minuto Ceci RH. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Hoje vou dar 3 exemplos de qualidades que você pode mencionar na entrevista de emprego. Primeiro exemplo: flexibilidade. Uma das qualidades mais requisitadas pelas empresas, pois um candidato flexível se ajusta em qualquer atividade e ambiente. Diga que você sempre está aberto a novas ideias, possibilidades e desafios. E caso seja necessário mudar alguma coisa, faz questão de opinar para um acordo em comum. Segundo exemplo: persistência. Diga que quando quer alguma coisa,
Planeje ações para conseguir. Opiniões negativas não são motivos para desistir e que sempre segue a sua intuição. Terceiro exemplo, lealdade. Pode dizer que se dedica muito ao que lhe é designado. Tem o hábito de cumprir com seus compromissos, é justo com as pessoas e gosta de colaborar para que o ambiente seja favorável e positivo. E no Contrate-me de hoje, Manuel Soares dos Anjos, de Jacareí, procura emprego de motorista. Telefone para contato 11 94774 1209. Repetindo, 11 94774 1209. E a Jennifer Aparecida Guido Silva, moradora de São José dos Campos, procura o primeiro emprego. Telefone para contato 99682 5246. 99682 5246. Quer anunciar também, conferir oportunidades de emprego ou tirar algumas dúvidas sobre processos seletivos? Acesse cecirh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual, curso de ensino à distância, Jacareí. As inovações estão transformando o nosso mundo e desenvolvendo novas formas de aprendizagem e ensino. A Cruzeiro do Sul Virtual Jacareí oferece uma gama de cursos de graduação e pós-graduação à distância, 100% adaptados a essa nova realidade, incluindo programas com duração de 1 ano de pedagogia para licenciados e formação de professores. Matricule-se já no Polo de Jacareí, no centro próximo ao Poupa Tempo. Acesse o site www.cruzeirodosul.virtual.com.br e garanta já a sua vaga. Mais informações, ligue 39620089. Muito bem, aí a CCRH trazendo as informações aí. Essa foi uma das grandes novidades do ano de 2019, né? Informações de emprego, dicas para você se comportar aí numa entrevista. Em 2020, se Deus quiser, nós estaremos com outras novidades para você também dentro do nosso jornal, com participações do DECOM, Departamento de Comunicação também. E nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Pedro Antônio dos Santos. Para quem não conhece, é o Pedroca, né? Pedroca, lá do distrito de São Silvestre, já está conosco aqui, líder comunitário. O Pedroca também teve a oportunidade, por um bom tempo, de ter sido subprefeito lá do distrito de São Silvestre. E é um morador antigo, para não dizer velho. Pedroca, bom dia, obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, Doni, bom dia a todos Jacareí. E um bom dia especial para o nosso Principado de São Silvestre. Exato, Principado de São Silvestre, é verdade. Ô Pedroca, é interessante, né? A gente fala o seu nome completo, Pedro Antônio dos Santos. Pouca gente sabe, acho que talvez nem os seus parentes chamam você de Pedro Antônio dos Santos, né? Não chamo meu não, tudo Pedroca. E sempre foi Pedroca, né? Sempre, desde a época de escola, já começou Pedroca e ficou. Ficou Pedroca, né? Vamos falar um pouquinho, Pedroca, por exemplo, você teve praticamente você foi criado, né, no distrito de São Silvestre, conheceu e conhece São Silvestre de cabo a rabo, relacionado aí ao que sempre precisou, o que falta das lutas do distrito de São Silvestre, e você depois teve uma oportunidade logicamente, de ter sido ali subprefeito de São Silvestre. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência de viver num bairro como o distrito de São Silvestre e depois virar vitrine, né? Porque você não consegue atender todo mundo, né? Como é que foi? Dona, eu sou nascido em São Silvestre, né? Como você disse, né? Antigo. Antigo, lá, 62 anos lá morando em São Silvestre. Eu acho que minha mãe é de São Silvestre, meus pais são de lá, então nós somos São Silvestre mesmo, nato, né? Uhum. Eu acho que eu tive a oportunidade de ser subprefeito. Não é fácil ser subprefeito, né? Que você não agrada todo mundo, você agrada um, desagrada o outro. Mas foi uma experiência muito, muito boa, muito grande. Nossa, foi uma experiência excepcional. Foi 2 anos só, não foram mais, mas foi bem. Graças a Deus foi bom. Foi uma boa experiência. Foi uma experiência, nossa, muito boa mesmo. Quer dizer, é um momento que você percebeu da dificuldade logicamente, de atender todas as dificuldades do próprio distrito, né?
Donizete, é difícil, porque você não consegue fazer tudo, não é verdade? Não consegue, é difícil. Você agrada um e desagrada outro. Então, se eu arrumo uma estrada aqui, deixa o outro. Então, não tem como você fazer tudo de uma vez. E como difícil. é que você trabalhou a ansiedade? Porque a gente fica ansioso, né? Por exemplo, eu, aqui na Rádio Mensagem, de querer fazer tudo que já será tua, a gente fica numa ansiedade e lá também não deve ser diferente, né? Não, não é diferente. A gente corre atrás de tudo, você quer fazer tudo e não consegue fazer, porque você não tem... Isso aí, acho que na cidade inteira a gente não consegue fazer, né? Então é difícil, cara. Mas foi bom. Para mim, a experiência é muito ótima. Você nasceu no Distrito de São Silvestre e São Silvestre, pela primeira vez, o Pedro, que conseguiu aí eleger um vereador nascido, né? Lá no Distrito de São Silvestre, que é o Arildo Batista, né? Tem alguma explicação, comparando com o Parque Meia-Lua, que o Parque Meia-Lua sempre teve um representante, são os 2 distritos aqui de Jacari, dentro da tua visão, da tua experiência, por que o Meia-Lua conseguiu concentrar mais em relação à questão política no teu bairro do que o Distrito de São Silvestre? Ô Doni, porque São Silvestre racha muito também, né? Muito candidato, né? E o Parque Meia-Lua já é bem maior, né? Tem muito mais votos que a gente. E sempre conseguiu, né? Ter os vereadores deles lá, né? Acho que todos os mandatos praticamente eles tiveram acho que de uns 20 anos pra cá, né? Eles tiveram um, né? Sempre tiveram um. E nós lá rachamos. Inclusive eu fui em 2008, eu fui candidato, mas ajudei a rachar também, né? Na verdade. Então, acho que é difícil. Não é fácil ser candidato também, não. E o distrito perde muito quando não tem um representante? Com certeza, Doni. Eu acho que perde muito. Você tem um representante, né? Na Câmara, junto, enviando alguns projetos, né? Então perde bastante. Tá certo, então. Hoje a gente conversa aqui com o Pedroca, né? Que é líder comunitário da Distrito de São Silvestre. Daqui a pouquinho também a gente vai conversar com o presidente do Sindicato dos Árbitros de São Paulo, hein? E é de Jacareí, que é o Aurélio de Santana Martins, né? O Aurélio, que é árbitro da Federação Paulista de Futebol e também da CBF. Ele foi eleito recentemente o presidente do Sindicato dos Árbitros. Aliás, o Pedroca, você também, daqui a pouco a gente vai entrar na questão do esporte, né? Você também tem uma vida muito ligada ao esporte, que é o Sapo, né? Que é o Vila Garcia. E uma coisa que a gente vai colocar para discutir aqui, eu não sabia da dificuldade que os árbitros têm para apitar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou seja, envolve tanto dinheiro e tem árbitro que tem que pagar até do bolso. Então é uma situação que a gente não entende. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto também com o Aurélio, que já está chegando aqui nos microfones da Rádio Mensagem também. 8h mais 6. Vamos então mais uma informação do que abre e fecha, Robinho. Daqui a pouquinho a gente já volta já com informações, já com o Pedroca também. Vai tomar uma aguinha aqui para bater um papinho conosco aqui, nosso ouvinte privilegiado tendo informações. Os bancos, hein, tem horário especial durante as festas, hein? Durante as festas. Quem traz pra gente a reportagem é de Ana Lúcia Ferreira. Durante as festas de final de ano, as agências bancárias funcionam em um horário excepcional. No dia 31 de janeiro e 1º de janeiro, as agências vão ficar fechadas. No dia 30 de dezembro vai ser o último dia do ano com expediente normal nos bancos de todo o Brasil. Depois, só em 2 de janeiro. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, informa que serviços como aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e também o banco por telefone não vão parar no feriado e são, claro, as melhores opções para fazer transações financeiras nos dias de agências fechadas. Então, repetindo, para você que está ligando o rádio agora, nos dias 31 e 1º de janeiro, as agências bancárias de todo o país não vão funcionar. O último dia para pagar as suas contas ou resolver qualquer problema em agências bancárias é o dia 30 de dezembro. Depois, só no dia 2 de janeiro de 2020. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Então tá aí, hoje, agências bancárias abertas, último dia do ano, então é hoje que você pode fazer aí, justamente aí o seu pagamento, acertar suas contas também. Deixa eu só registrar aqui para São José dos Campos, relacionados aí às festividades do final do ano, principalmente para a coleta de lixo em São José, tá bom? Olha só, nós teremos aqui então no dia 31 de dezembro o serviço de coleta
comuns serão antecipados em meia hora no primeiro turno, iniciando às 6 da manhã. Então amanhã, dia 31, coleta de lixo em São José, antecipando aí 1 hora. E no segundo turno, com início às 3 da tarde. Apenas os bairros, tem alguns bairros que vão sofrer aí nos horários da coleta seletiva, que são aí no dia 31 e no dia 2 de janeiro. Aí tem uma lista enorme no site da Prefeitura de São José dos Campos em relação à coleta. Aliás, esse é um período que a gente produz muito lixo, né? Que a gente concentra muita gente em casa, mas a gente produz muito lixo também. A gente continua aqui com o Pedroca, líder comunitário do Distrito de São Silvestre, bater esse papo aqui com o Pedroca. Falar um pouquinho aí da nossa conjuntura nacional, Pedroca. Esse foi o primeiro ano aí do governo Bolsonaro, né? Qual que foi a tua avaliação, sua expectativa? Esperava mais? Qual que foi, Pedroca? Bom, Dona, acho que a gente sempre espera mais, né? É difícil, a gente sabe. Eu esperava mais, principalmente na área da saúde, né, que cortou bastante verba. Na educação, que pro ano que vem já vai ter mais isolamento. Acho que a coisa que a gente mais precisa, educação e saúde. E essa verba está sendo cortada em vez de vir mais verba, né? Para saúde, para educação. Mas vamos aguardar, né? Agora o segundo ano dele, segundo a informação, está melhorando o emprego, né? Isso é o mais importante, né? Para gerar emprego. Se gerar bastante emprego, eu acho que já melhora um pouquinho a situação da conjuntura que está hoje, né? Acho que melhora bem já. Já existe um otimismo, né? Para a questão da criação de emprego. Isso, né? Emprego. Você tendo emprego, daí você já tem mais condições, né? A população já tem mais condições, já pode investir, eles mesmo podem investir um pouco mais na saúde, né, do bolso, né, não precisa só depender do governo também, então isso é uma vantagem. Agora, enquanto não tiver isso, vai ser difícil. O Brasil depende muito ainda da construção civil, né, Pedroca? Verdade, rapaz. Hoje você vê a construção civil, porque hoje até que está mais fácil de você comprar um imóvel, né, então hoje na conjuntura hoje até está mais fácil comprar, porque antes era difícil você construir na casa. Então hoje você vê em todo lugar, hoje está construindo prédio, aqui em Jacareí mesmo, né? Prédio, né? Então já está melhorando. Acho que a situação está ruim, mas acho que alguma coisinha ainda tem ainda, o povo ainda tem. É que a gente não consegue mensurar em anos anteriores, que a gente já passou momentos terríveis. Eu acho que você deve se lembrar, na época do Sarney 85, né? Que eu me lembro que tinha até aquela... capturar boi no pasto porque não tinha carne, ou seja, a situação muito complicada naquele período também. Então a gente não consegue lembrar tão ruim que era, né? É verdade, porque antigamente, principalmente na época da ditadura, nossa, era terrível. Eu era, como diz, eu era um adolescente ainda novo, mas só que eu lembro bem, era difícil mesmo, tinha que correr atrás do boi para pegar ele. Era complicado, né? Era complicadíssimo. Melhorou bastante, eu acho que nesse aspecto melhorou muito, né, Doni? Depois da ditadura para cá, acho que melhorou muito. Para quem conheceu um pouco, eu conheci pouco, mas melhorou muito, né? Graças a Deus. E você, politicamente, Pedro, você pretende para 2020 aí lançar seu nome? Como é que está a sua questão política? Doni, eu recebi convite, tenho convite, mas não tenho vontade não de participar mais uma vez. Eu fui uma vez, né? Acho que em 2008, fui bem votado, graças a Deus. Né? O que desanimou, Pedroca? Não é que desanimou, não. Acho que não é muito minha cara ser vereador, nesse caso, não. Eu prefiro trabalhar do lado do que eu ser vereador. Acho que não. E quando é que você falou, olha, não é pra mim? Quando é que você se sentiu ali, não é pra mim? Não, foi logo quando terminou a eleição de 2008 que eu participei. Foi a primeira vez que participei e falei pra você participar de uma campanha, você ali é difícil, cara. E eu fui bem votado, né? Com 1.145 votos na época, foi bastante voto. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu agradeço todo o povo que votou em mim, né? Que até hoje, na conjuntura que eu estou, eu penso até hoje, não é fácil ter 1.145 votos. Se eu tivesse mais 150 votos, eu era eleito. Né? Mesmo assim, com 4 candidatos no bairro, né? Era difícil. Exatamente. Então, foi bom. Para mim foi ótimo. É legal você ter essa visão, porque tem muita gente que acha que 1.000 votos não é muito votos. Mas eu tenho uma matemática muito interessante. Se você colocar 1.000 pessoas uma atrás da outra, que saem de casa, né? Pensando no teu nome, né? Porque já vai com aquela intenção do seu nome, né? Então, você faz uma fila indiana, você vê quanto que dá. 1.145 pessoas numa fila indiana. É muita gente, né? É muita gente, né? Então, mas eu não tenho, não. Mas eu tenho meu apoio, o meu prefeito já está na minha cabeça, vou trabalhar para ele, o meu candidato a prefeito, então... Já tô designado para aquilo, já vou sair, como você disse, eu vou sair de casa para fazer aquilo. É para fazer aquilo mesmo, né? Aquilo mesmo. O povo hoje está mais politizado, Pedro, na tua opinião?
Eu acho que sim, Doni, porque hoje você sai na rua, todo mundo já entende um pouquinho mais de política. Antigamente ninguém entendia, não. Ou fala mais também, né? Hoje também como diz, o povo já mais politizou mais também, na verdade, porque você vê que todo mundo hoje fala em política, queira ou não queira, você está fazendo política na rua, você sai que você faz a sua, eu faço a minha ali, o outro já faz lá, então, todo mundo já faz na política. Então hoje melhorou muito também a comunicação, né? A televisão, o rádio, então toda hora tá lá, né? Que aquele deputado fez isso, que aquele vereador fez isso, que o presidente fez isso, né? No caso, igual o Bolsonaro, meu querido, né? Foi brigando com a imprensa, não é verdade? Eu acho que todo mundo viu aquilo lá, então todo mundo já fica... E todo mundo tem uma opinião. Tem uma opinião, então já tem uma opinião. Como o cara vai falar pra mim, pergunta lá, não sei pra quem, eu vou falar, não, igual o Bolsonaro falou, é estupidez ele também, né? Acho que ele tá lá pra responder, porque a população que votou nele tá lá pra escutar o que ele tem pra falar, não é isso? São coisas que hoje não tem como esconder, né? A gente é de um tempo onde a informação demorava a chegar, e hoje pela internet, rede social, muito rápido, né? Isso, hoje, nossa, internet hoje todo mundo tem, né? Então... você falou aqui, já saiu lá no Japão, não é isso? Então é difícil, hoje está bem, a comunicação aumentou muito, né? Muito bom, nesse aspecto foi muito bom para o nosso país, né? Mas tem um detalhe que eu observei também, ô Pedroca, nas últimas eleições, que ainda me incomoda muito, embora tenha reduzido o número de aliás, ninguém gosta de chamar de santinho, são uns panfletos, né, com o nome dos candidatos. Ainda tem muita gente que quando vai votar ainda fica procurando no chão ainda qualquer candidato, né? Viu, dona, que eu acabei de falar, acho que a gente tem que sair de casa preparado para fazer aquilo que já está na sua cabeça. Eu vou, Pedroca é o vereador? Vou votar no vereador, o prefeito e tal, eu vou votar naquele, já sai de casa preparado para isso, né? Agora ficar catando um papelzinho no chão, tem que procurar o Pedroca aqui, não acho, na verdade, então é difícil. Eu acho que hoje tem que sair preparado para aquilo que você vai fazer. Você vê, a gente teve um exemplo, o Jacareí tem um número de não aproveitamento de votos muito alto aqui, né? Passa de 30 mil votos de pessoas que não votam em Jacareí, que quase que decidem uma eleição para prefeito. E agora a grande preocupação é o número de pessoas que deixaram de fazer a biometria, né? É falta de interesse? Eu acho que sim, né, Dado? Porque eu mesmo estive aqui na cidade no último dia, aqui você vê a fila que estava ali, né? Mas você não fez no último dia? Não, eu fiz o ano passado, o meu título, quando eu votei para presidente, eu já votei com o meu título, já, com a biometria. Você já fez a biometria? Já fiz antes, já fiz o ano passado já. Nem nesse ano, foi o ano passado, já votei com o meu título novo. Com a biometria. Com a biometria já, porque no fim você sabe que você correria. Agora você fica 2-3 horas na fila aqui esperando. Não é verdade? É difícil, eu já falo que o povo brasileiro também é bem sossegado. Bem sossegado, é verdade. Ô, Robinho, vamos a um breve intervalo, a gente volta já. A gente vai falar um pouquinho sobre como virar o ano de nome limpo. Será que ainda dá tempo ainda para virar o ano com nome limpo? Será que ainda dá tempo? A gente volta já com muito mais informação. E o Pedro Antônio dos Santos, Pedroca, conversando conosco, líder comunitário do Distrito de São Silvestre. Já voltamos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 19 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta segunda-feira. E olha, a Prefeitura de São José dos Campos definiu que a tarifa do transporte público será reajustada de R$ 4,20 para R$ 4,50 a partir do dia 6 de janeiro. 6 de janeiro é dia de Reis, né? O prefeito Felício Ramute explicou que o aumento de 7,4% segue o que está previsto no contrato com as empresas de ônibus. O prefeito também justificou o aumento do custo da obra da Ponte Estaiada com base na inclusão de novos serviços e explicou que o valor acrescentado já estava previsto na Ponte Estaiada em São José, que subiu bastante, hein? Para você ter ideia, a obra foi licitada por 62 milhões de reais, que era o orçamento, e logicamente aí chegou já um pouco mais. Ou seja, venceu por 48 e agora já está em 58 milhões a Ponte Estaiada. O prefeito Felício Ramute também, ele falou sobre alguns problemas em São José, da demora no atendimento com especialistas da questão de saúde. O prefeito disse que o problema foi causado por aumento na demanda, mas que em vários casos já foi possível notar a redução na fila de espera.
Entre as especialidades que tiveram redução na fila de espera em São José, segundo o prefeito, ele diz que é cardiologia, oftalmologia e pediatria. Entretanto, ele assumiu que algumas áreas seguem com atendimento prejudicado, como consultas de urologistas, gastroenterologistas e dermatologistas. Vou até aproveitar o Pedroca conosco aqui na bancada aqui hoje. A questão de saúde, o Pedroca, sempre foi um grande gargalo, né? E eu me lembro bem lá no distrito de São Silvestre, sempre a grande preocupação de quem sempre morou em São Silvestre é que se tivesse algo que pudesse atender mais prontamente, como uma ambulância que era necessário, e pouca gente entendia isso lá em São Silvestre, não, Pedroca? Bom, Doni, São Silvestre, acho que pelo tempo, pela população que tem, é um distrito, acho que deveria ter um OBS 24 horas. É uma opinião minha, né? Eu já lutei, na época eu fui presidente de sociedade, já brigamos para isso. E a NID, que hoje é presidente, sempre brigou para isso. Porque hoje não adianta levar uma ambulância na hora para lá. Não adiantou nada. Para que a ambulância hoje lá? Para fazer curativo, não pode fazer socorro de ninguém. Concorda? Então, eu acho que a ambulância não resolve o nosso problema. Tudo que acontece, chama SAMU. Então não adianta ter ambulância para carregar, fazer visita em casa. Acho que não. A questão é o atendimento. É o atendimento, porque daí você tem um atendimento 24 horas, a ambulância obrigatoriamente ela estaria lá, com o médico, com a enfermeira padrão e tudo, concorda? Qualquer socorro, a ambulância já estaria ali. Agora, nesses termos, a ambulância fica o dia inteiro lá parada, não tem como... Ainda bem que fica parado, né? Mas o problema é o seguinte, a ambulância não pode sair de lá sem um médico, certo? Vai fazer um socorro? O motorista só não pode fazer o socorro. Tem que ter médico. Ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe médica, né? Um socorrista no ato. Então acho que aquela ambulância levava não adiantou nada. Eu na época falei, se não tiver pronto atendimento à noite, não vai adiantar ter ambulância aqui. Brigaram, até discutir bastante sobre isso e até hoje não estou falando ainda. Não adianta ter ambulância se eu não ter um atendimento 24 horas, então não adianta. Ô Pedroca, o fato de ser um distrito já não é uma conquista maior de ter um atendimento, isso independente de governo, né? Dona, isso aí sempre foi. Por que são 2 distritos que temos aqui em Jacareí? Certo? Meia Lua, 24 horas. São Silvestre, 8 horas só. Nem 12 horas não é, concorda comigo? Então acho que não adianta. O São Silvestre está bem aquém daquilo lá, pela população que tem, pela demanda que tem de doente, né? Na verdade, acho que está devendo muito, porque não adianta ter ambulância e não ter o atendimento para ambulância. Para fazer um curativo, eu pego aqui e trazer aqui na cidade fazer um curativo. Isso não é serviço de ambulância, concorda comigo? Porque hoje qualquer um problema mínimo lá, um corte no dedo, tem que vir para a cidade, né? Não, isso o postinho atende. Mas se for um pouquinho mais avançado, já tem que vir para a cidade. Então não tem como. Vai fazer uma fisioterapia? Tem que vir na cidade. Aí a ambulância traz. Isso aí não deveria ser atendimento de ambulância. A ambulância tem que ser para emergência, na minha opinião, concorda? Até porque ela tem que ter o motorista, e o enfermeiro e o médico. Seria e um paramédico, no caso, né? Um paramédico, no né? Caso, teria que ter. Porque se eu estou sofrendo um infarto, eu não sei fazer o primeiro socorro, não tem como. Como eu vou fazer o primeiro socorro em você? Concorda? Eu não tenho... O motorista vai fazer isso? Não vai fazer, né? Então tem que ter uma equipe. Então, a ambulância lá em São Silvestre é quase que um SAMU às avessas, então, né? Porque é um SAMU, né? É um SAMU às avessas, porque mas aqui não pode fazer socorro, infelizmente. A diferença é essa. A diferença é essa. Agora você vai chamar o SAMU. Você queira ou não queira, a distância nossa é grande. Até o SAMU chegar lá. No mínimo, demora meia hora, concorda? No mínimo. E se o cara estiver infartando, as consequências já são bem grandes. Então não tem como ele ser salvo rapidinho ali, né? Então é difícil. Hoje você tem mais ou menos o número da população lá do distrito, lá, Pedroca? Hoje a população de São Silvestre deve gerar de 8 a 9 mil habitantes, mais ou menos. De 8 a 9 mil, né? Ou seja, aumentou bastante então o número. Não, aumentou bastante. Hoje nós temos mais de 4 mil eleitores lá, filho. Acho que deve estar beirando 5 mil eleitores. Então... A população de São Silvestre envelheceu? Olha, rapaz, acho que envelheceu um pouco, mas tem bastante jovem também, bastante criança. Não é um lugar para ter criança, rapaz. Tem bastante? Tem bastante criança, nossa. Muito mais. Acho que não envelheceu muito, não. Eu sou meio velhinho, mas não considero tão velho assim. Mas final de semana eu estava acompanhando, aí teve o Sapo, né, que é o time da Vila Garcia, participou da Copa Band, na final da Copa Band, e também da final do Jacarezal.
nos tempos idos, havia sempre categorias de base, as categorias que alimentavam o time principal do Sapo. Hoje como é que está lá, Pedroca? Ô, Doni, está começando a voltar novamente. Está começando a voltar com o projeto Girino. Então, esse ano mesmo já teve até o Sub-17 já teve, né? Sub-17? Até o Sub-17. Mas jogadores de lá mesmo? Os moleques são todos de lá. Todos de São Silvestre então, mesmo. Não chegou a ganhar, ganhou algumas coisinhas, mas é difícil, né? Porque a cidade também é grande. Então, mas está voltando a ter novamente a categoria de base. Eu acho que o mais importante é isso, cara. A categoria de base faz falta, porque você tira a criança da rua, você tira a criança de qualquer coisa, você tira, mano. E esse projeto do Girino que o Osíris tem feito, tem aquele negócio. Você joga, se as notas suas for boa de escola. Ótimo. Então, isso é o mais importante. Você brigou na rua, você está suspenso, três partidos no treino. Então, acho que é um negócio excelente. Eu acho que é um negócio que está sendo bem feito, bem organizado. Eu acho que seria, se a cidade inteira fizesse tudo isso, acho que melhoraria bem o nível, né? Tiraria muitas crianças da rua. Acho que isso aí. Aliás, né, nós tivemos o privilégio de ter categorias de base no nosso período, né? Ou seja, se você aprontava na rua, não jogava. Se a sua nota fosse ruim, você não jogava. E seu amigo estava jogando e você estava fora, porque você fez uma besteira, né? Então, lá não dá. Então você tem que se comportar, né? É isso. Acho que o mais importante é isso. Você dar para eles a disciplina. Você tem que ser disciplinado, porque senão você não joga. Acho que é o melhor negócio que tem é começar de baixo, né? Porque depois de velho não pega mais rédea, né? Não tem como. Não tem jeito, né? Mas é isso que você falou, é verdade, né? Então, com categorias de base, a garotada tendo disciplina, é formar o homem, né, Pedroca? Isso, é formar o homem. Acho que é o mais interessante, que hoje a busca é formar, porque hoje você sabe como é a conjuntura que nós vivemos, né, em todos. Isso aí não é só em São Silvestre, é a cidade inteira, né? E não é a cidade inteira, é o estado, é o país inteiro. Então não tem como. Hoje a oferta do mal, ela é muito, muito clara para essa garotada, né? Então quando tem um projeto desse, projeto Girino, que é uma oportunidade para que o garoto possa se sobressair, é importante, né? Não, é muito importante, eu acho que... Porque não tinha, agora começou, tem que dar um apoio e tirar essas crianças da rua, porque as crianças de hoje vai ser o homem amanhã, né? Não é isso? Exatamente. Vai ser um pedófilo da manhã que vai precisar de diretor no SAP, vai precisar de diretor disso, então eles que vão, igual hoje, o Vila Garcia mesmo, você vê o presidente da vila, acho que não tem 30 anos, né? O Duzinho, então é uma coisa que começou, o cara gosta, vai lá. Quem que é o presidente hoje? É o Du. É o Du? É o Duzinho. É o Duzinho, né? Tem 30 anos mais ou menos. 30 anos mais ou menos. Um cara novo para ser presidente de um clube, na verdade. Ele estava jogando ainda, né? Então é um negócio bom, né, nesse aspecto. Bacana, então. Vamos a um breve intervalo, Robinho. A gente volta já com muito mais informação para você. Hoje batendo um papo aqui com o Pedroca, né? Com o Pedro Antônio dos Santos, o Pedroca, lá do distrito de São Silvestre, líder comunitário. Pedroca foi um dos fundadores do Sapo, né? Jogou muito no Sapo, goleiraço, hein? Jogou muito, jogou na antiga Papel Simão, descer lá, tá aí. A gente volta já com muito mais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 32 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. E olha, uma operação da Polícia Ambiental apreendeu 13 armas em Cruzeiro, Redenção da Serra e Santa Branca. 4 homens chegaram a ser detidos, mas foram liberados após pagarem fiança. Esta apreensão aconteceu na última sexta-feira. Em Cruzeiro, 2 imóveis foram vistoriados no bairro Regina Célia. Neles foram encontrados 9 armas, algumas com registros vencidos e outras sem registro. Já em Santa Branca, a fiscalização foi feita no bairro Sertãozinho, após denúncias por disparo de arma de fogo. Em uma casa foram encontrados uma espingarda e um alvo para treinamento de tiros. Já em Redenção da Serra, os policiais encontraram 3 armas, sendo uma espingarda e 2 de pressão e uma propriedade rural do bairro Veloso. Então, a Polícia Ambiental apreendeu 13 armas nesta última sexta-feira também. 8h33. E aí, como virar o ano novo de nome limpo? Você consegue? O educador financeiro Ari Henrique, ele dá algumas dicas pra gente para negociar dívidas antigas e fechar o ano no azul, porque dá tempo ainda, hein? Hoje os bancos funcionam. Oi, Ana Lúcia, conta pra gente. Muitos brasileiros passaram o ano inteiro batalhando para pagar as suas dívidas e limpar o nome.
Com as prioridades do dia a dia, como água, luz, alimentação, as dívidas antigas vão ficando, claro, de lado. Mas para começar o ano bem, com o pé direito, é bom pagar o que se deve e ficar com o nome limpo. Quem não gostaria, não é verdade? O educador financeiro Ari Henrique afirma que é possível limpar o nome ainda em 2019. Sim, ela pode fazer isso num prazo de 5 dias do momento que ela pagar a sua dívida ou pagar a primeira parcela de um acordo assumido. A questão é se vai ter condição de manter o seu nome limpo depois. Se é uma dívida que a pessoa tem o valor disponível e não vai fazer falta no seu orçamento mensal, foi lá, liquidou, limpou seu nome em até 5 dias, vai terminar o ano com o nome limpo, desde que não contraia novas dívidas novamente. Se você for parcelar a sua dívida, fique atento para a melhor condição oferecida pelo credor. Qual que seria, então, o recomendado? Comprometer 50% daquilo que ela acha que tem condição de assumir de parcelamento num possível acordo. Se ela acha que pode assumir 300, assuma 150. 150 não dá acordo, então não faça acordo, espera. Se acha que pode comprometer 1.000, que comprometa 500. Sempre metade do que acha. E aquela outra metade que vá guardando para se fazer frente a alguma necessidade premente, ou então para ir compondo também a sua reserva e poupando aquele valor. Em 2019, a Serasa Experian registrou quase 64 milhões de brasileiros com o nome negativado. O número cresceu mais de 3% em comparação ao ano de 2018. É isso aí, né? Tem que tomar cuidado. Deixa eu aproveitar. Hoje a gente conversa aqui com o Pedroca, lá do Distrito de São Silvestre, Vila Garcia, do Principado de São Silvestre. O Xavier mandando um grande abraço aí pro Pedroca. Diz que morou 10 anos, morou no Meia Lua, 40 anos, e agora 10 anos no Distrito de São Silvestre. O Xavier contou a idade dele aqui, ó. 40 anos no Meia Lua, mais 10 em São Silvestre, 50. Mas a cara que ele tem 70 anos, Xavier, né? Tem 70 anos aqui. Outro mandando um abraço pro Pedroca aqui, o vereador Arildo Batista. Um abraço pro Pedroca, e ele agradece pela história sua, Pedroca, não só no Sapo, mas principalmente na construção da história do bairro. Você se sente... Como é que você se sente observando o São Silvestre como está hoje? Porque você fez parte de um problema, de um momento onde São Silvestre estava... não tinha nem ônibus, né, Pedroca? Não tinha nem asfalto, não tinha absolutamente nada, né? Primeiramente, mandar um abraço pro Xavier, pro Juarez, pro Arildo, né? O Arildo. O Juarez aqui do Jardim Emília, tá mandando um abraço. Jardim Emília, o Juarez. Isso. Né? E o Arildo, que é o nosso vereador do bairro. Um abração para ele. Bom, Dona, para quem conheceu o São Silvestre desde criança, né, já sabe. Antigamente, nem o ônibus ia na vila, né? Parava ali perto da escola em São Silvestre. Ali era o ponto final. Era o ponto final, ali na descida, no caso era descida para Simão na época. Depois que começou a ir para a vila, mas aí estava de terra, né? Aquele barro, então era terrível. Depois começou o calçamento comunitário, no caso, na primeira vez foi comunitário o calçamento ainda, né? Na época do Dr. Telmo ainda. Dr. Telmo e Demésio, isso. Então, naquela época, começou um calçamento comunitário. Cada um pagava a sua frente da casa e construiu aquele calçamento. Graças a Deus, melhorou bastante, né? Acho que para quem andava no barro, pisava no barro, está ótimo aquilo para nós. Apesar que tem bastante coisa para fazer, o calçamento está afundando, principalmente no trajeto dos ônibus. Então, melhorou bastante, mas tem muita coisa para ser feita em São Silvestre. Tem muita coisa mesmo. Muita coisa. Acho que a questão da manutenção mesmo seria algo prioritário, onde você manter realmente as coisas bonitas ali do distrito, né? Isso, eu acho que, Dani, eu trabalhei há 2 anos e meio na subprefeitura. Ali o problema também é muito pouco funcionário para fazer a manutenção no bairro, certo? Você trabalha com 5, 6 pessoas, 7 pessoas no caso, para você fazer a manutenção no bairro, o bairro é muito grande. A prefeitura não tem estrutura, né? Não tem estrutura, acho que seria mais. Aí tem mais, se eu fosse prefeito da cidade hoje, eu terceirizaria tudo terceiro, que é muito mais fácil trabalhar com terceiro do que você trabalhar com servidor. Concorda comigo? Você trabalhar com servidor é difícil. Aí você contrataria tudo, né? Terceirizaria tudo, acho que seria muito melhor. E daí você fazia, eu quero desse jeito. Hoje você vai falar com um funcionário público, meu filho, não serve para mim, não é desse jeito, é do jeito que eu quero. Então é muito difícil, concorda? Então eu terceirizaria tudo. Isso é complicado, né? Deixa eu só observar aqui. Ok.
Ok. Tá ok aqui. É o Vicente do Maria Amélia mandando aqui um alô aqui. Ok, o Vicente tá fazendo um comentário aqui, olha. Vejo aqui. Vejo no sábado à tarde no Litoral Norte, domingo, e tá fazendo uma crítica aqui às saidinhas de datas comemorativas, né? Tá aqui, saidinhas, datas comemorativas. Esse é um outro ponto polêmico na questão das saidinhas, mas o nosso Código Penal, né, tem um assunto que o Vicente coloca aqui, o nosso Código Penal, ele abre essa possibilidade justamente por isso, né? E eu coloco até um outro desafio. Você imagina uma pessoa que é presa, que é detida e não tem nenhuma expectativa de saída. Com que espírito ela fica lá dentro, né? Ou seja, então ela tem que ser melhor para poder tentar sair. Se ela falar assim, olha, eu me comportando ou não me comportando, ela vai ficar ali 30 anos do mesmo jeito. Imagine que inferno que vai ser uma detenção, né? Até para reflexão, né? Imagine que, vou até usar essa expressão mesmo, que inferno que fica uma detenção se a pessoa não tem a possibilidade de redução de pena, ela se comportando ou não se comportando, a situação é a mesma. Então tem que se pensar nisso. E tem um outro detalhe, Pedro, quando se fala da questão da prisão. Hoje no Brasil a pena não passa de 30 anos. E essa pessoa um dia vai voltar para a sociedade. E a gente tem que pensar o seguinte: como é que você quer que essa pessoa volte para a sociedade? Não, né? Eu acho que o Código Brasileiro é muito antigo, tem que mudar esse código. O meu pensamento, concordo, esse Código Brasileiro, eu acho que se eu errei e fui preso, não tem nada de saidinha, eu tenho que ficar lá e cumprir a minha pena lá, concorda? Porque hoje, com essa saidinha, sai 100, 50 não volta, não é isso? Já fica na rua mesmo. Então, eu acho que esse Código Brasileiro tem que mudar. É que a gente está falando de um universo de milhares, né? Então, eu falei 100 aqui, sai 100 desse presídio, sai 100 desse presídio. 50 praticamente não volta. Está falando de um universo onde... de milhões. O Brasil deve perder só para os Estados Unidos, da população carcerária. É verdade. Então não adianta, eu acho que se eu errei, eu acho que eu tenho que ficar lá, cumprir a minha pena. Se eu peguei 10, 20, então eu tenho que cumprir minha pena e me reestruturar para mim sair. Quando eu sair, como diz, sair numa boa, para mim reentregar à sociedade, não é isso? Porque hoje sai de lá, amanhã já volta novamente, então é difícil. Não é verdade? Isso, na tua opinião, independente do crime? Não, independente do crime. Eu acho que tem que cumprir a pena. Porque se ele errou, ele tem que cumprir a pena. A minha opinião. Ah, tá, ok, então. Deixa eu só registrar aqui. Eu sou a favor da saidinha. Deixa eu ver quem está passando aqui. Eu sou a favor da saidinha. Políticos vão presos agora, amanhã, e já saem roubando. É o Aparecido do Parque dos Príncipes aqui. Tá, é isso mesmo que ele coloca aqui, que políticos não vão preso ou vão preso e estão soltos. Bom, existe uma diferença no Brasil, uma questão que se discute bastante também, né? A nossa ouvinte aqui fala, olha, eu terceirizava todo mundo no setor público. Aí terceirizava todo mundo no setor público. Bom, a questão está aí também discutindo, né? A questão de terceirização. Hoje, por exemplo, aqui em Jacareí, por exemplo, o serviço de limpeza é terceirizado, né? É terceirizado por conta da ambiental, né? Por conta da ambiental é terceirizado. E logicamente, e tem dificuldades, né? A gente passou por algumas greves, algumas paralisações também aqui, né? Mas hoje você fica mais fácil você terceirizar, igual o ambiental do setor de limpeza, você vai cobrar de quem? Vai cobrar da ambiental. Você não vai cobrar. Não é do funcionário em si. Você vai cobrar da empresa. A empresa vai ter que fazer aquele serviço, aquele tal serviço. Vai ter que coletar o lixo, eu vou ter que fazer serviço de roçamento, e vai ter que fazer. Eu vou cobrar dele, porque lá não ficou bom, vou ter que voltar lá e fazer novamente. Então acho que fica mais fácil de você cobrar, certo? E eu tenho a minha opinião formada nesse serviço. Ô Pedroca, recentemente a gente conversou com o prefeito Isaías Santana aqui e também com outras pessoas. O Xavier tá mandando aqui, ele tá dizendo que tem só 58 anos. Ele morou 40 no Meia Lua, mais 10 em São Silvestre, tem 58 anos. Tá bom. 58 anos. 58 tem eu, Xavier. Tá bom? 8h43. A questão da discussão do transporte público, na questão do aumento de passagem, sabe? Aí se discute, o ônibus anda muito, anda pouco. O que você pensa sobre isso, questão de valor de passagem? Hoje eu acho
acho caro a passagem, principalmente para classe pobre, na verdade, eu acho caro. Porque se você vem você e 2 filhos, que depois de 7 anos paga, né, não é isso? Você e 2 filhos seus lá de São Silvestre para cá. Você vai gastar, para ir de volta, R$25, certo? Se você tiver um carro, você vem de carro, você gasta quanto? Você vai gastar mais ou menos R$8. Por quê? Aí mas tem que tirar o carro da rua, não vai tirar nunca. O cara que tem carro não vai tirar nunca, por quê? Eu vou gastar R$8, porque o litro de gasolina quase, mas eu não gasto 2 litros de gasolina para ir e voltar daqui de São Silvestre. Eu não gasto 2 litros, vai dar R$8. Tá bem regulado o carro, hein? Não, o meu carro é 1.0, não gasta bem menos, certo? Como um carro 1.0, você tem certeza que você vai fazer. Você vai vir de ônibus para a cidade? Para gastar 25, você vai vir com o seu carro para gastar 8. Mesmo que você pague o estacionamento, gasta 10 contas. Você pagando o estacionamento, você vai ficar 1 hora mais ou menos na cidade. Então você acha que para atrair o público para o transporte público é o preço da passagem? É o preço da passagem, porque hoje, se eu vir minha mulher, meu filho, eu não venho de ônibus. Você viria? Você gastar R$25 mais ou menos, para você ir e voltar. E o ônibus não larga você onde você quer, certo? Vamos supor, eu vou no Sim. Eu vou ter que descer no mínimo, vou ter que descer lá no Polão e marchar a pé até lá, certo? Correto. Agora, se eu tiver de carro, ele vai me deixar ir lá na porta do Sim. Então ninguém vai andar. Aí que vai, mas tem que tirar o carro da rua. Não vai conseguir enquanto o preço da passagem tiver esse preço, infelizmente. Você gostou aí desse advento aí do Uber, dos aplicativos? Ajudou bastante? Ajudou e ajudou muito, porque hoje é melhor você andar de Uber do que você andar de circular, fica mais barato com 3 pessoas no caso, não é verdade? Fica muito mais barato você andar de Uber do que você andar de ônibus. Aí eles estão reclamando, né, que está faltando gente para andar de ônibus, então não vai andar nunca, não vai ter como com a passagem lá em cima. É um caminho sem volta, então? É um caminho sem volta, na minha opinião, porque não vai ter, a população não vai andar de ônibus, quando tiver o carro ele vai gastar muito menos, em vez de eu gastar 25 e eu gastar 10, eu vou gastar 10, não vou gastar 25, não é isso? Acho que é a minha opinião, acho que esse monopólio da JTU, acho que... Porque a questão do transporte público, até eu comentava o seguinte, as pessoas estão andando de alguma forma. Elas não estão andando no transporte público, mas elas estão se locomovendo de alguma forma, né? De alguma forma tá, de carro, de Uber, de qualquer que a gente anda na cidade. Ela aqui, só deixou o transporte. Só deixou o transporte, que está muito caro. Concorda? É aquilo que eu expliquei para você, eu vou gastar 25, eu só posso gastar 10. Não vou gastar 25 nunca, na minha opinião. 8 horas mais 46 minutos. Vamos a mais um intervalo, Robinho? Já voltamos aqui com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje é a última segunda-feira do ano, é isso? A última segunda-feira do ano. Opa, a última segunda-feira do ano 2019 está indo embora. Já voltamos, até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 49 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Olha, em torno de 43 mil pessoas vivem em áreas de risco no Vale do Paraíba, de acordo com o levantamento do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais da Defesa Civil. Essas pessoas ocupam 14 mil moradias instaladas em áreas consideradas de risco para deslizamentos ou alagamentos. As residências estão espalhadas em 900 setores de risco. Tem aqui, para você ter uma ideia, essas áreas pertencem a 13 cidades, entre elas Campos do Jordão, Guaratinguetá, Aparecida, Ubatuba e São José. São José dos Campos conta com 77 setores de risco, dá 1.250 moradias, 4 mil moradores em áreas inadequadas. A Defesa Civil faz uma alerta aí, porque agora é período de temporal, né? Aliás, esse é um tipo de situação, Pedroca, que eu fico incomodado. Não adianta ficar monitorando a área de risco. O que precisa é possibilitar que as pessoas construam em áreas seguras, né? Dani, acho que eu também tenho uma opinião de que não deixar construir na área de risco, né? Acho que a fiscalização tem que fiscalizar e não construir e abrir áreas, né? Mais áreas para essas pessoas que não têm condições, né? De comprar um terreno e construir. Eu acho que não fazer barraco também, só contra isso, na verdade, mas dar condições para ela construir naquele local, não construir na beira de barranco que vem a chuva e derruba tudo. Ainda tem que pensar muito do lado social, tem que ter, né? Isso, eu acho que acho que o governo tem que pensar muito, porque a área social no Brasil deixa muito a desejar ainda, né? Tem muitos casos. A gente estava conversando com o Pedroca aqui sobre a terceira ponte aqui de Jacareí, e o Pedroca tem uma opinião ao contrário de muita gente. Até eu falei que na sexta-feira, falando para o prefeito, falei, é uma construção dos sonhos do jacariense, né, a questão da ponte. Mas o Pedroca acha que a terceira ponte não resolve nada, Pedroca?
Ô, dona, acabei de falar para você, eu acho que a terceira ponte não vai resolver, porque a cidade não comporta o número de carros. O carro vai entrar naquela ponte nova e vai ter que acabar vindo aqui no centro. Concorda comigo? Vai vir aqui no centro e não vai ter jeito. Aonde que esse carro vai encontrar tudo no centro novamente. Mas vai passar caminhão, vai passar ônibus, vai passar tudo. Mas vai sair da Dutra e vai vir para cá, vai encurtar o caminho de lá. Mas isso aqui não vai chegar aqui no centro e vai engarrafar tudo novamente. Eu acho que esse dinheiro deveria ser empregado na saúde, na construção de um hospital, que é o sonho de todos os jacarienses, na verdade. Eu acho que seria a solução. O que você pensa, onde seria aí o crescimento da cidade, o crescimento urbano de Jacareí? Até porque se deve ter acompanhado, o Jacareí teve um problema na questão ambiental recentemente aí, com a promotora do meio ambiente, dizendo que aquela área ali da Sherry, aquela área ali é de várzea, não pode mexer, não pode crescer. Mas vai crescer para onde então, Pedroca? Já está crescendo bastante no lado de Santa Branca, né? Para aquele lado está crescendo bastante já também. O desenvolvimento aí é bem grande lá, né? Porque lá pro lado da Shell e a Brahma, lá é verdade mesmo, né? Já foi discutido aquilo lá e não pode construir mais lá, né? Se foi construído, foi construído. E tem um lado... Bandeira Branca. Bandeira Branca, né? Aquele lado direito do Bandeira Branca ali seria a solução também, na verdade, do lado direito. Saindo daqui para São Silvestre, do lado direito, né? Que tem aquele terreno lá, né? Acho que condomínios ali, né? Condomínio. Já está fazendo alguns ali, né? Na entrada do posto lá, mas para cá, ali seria uma área boa, né, para o desenvolvimento de Jacareí. Mas voltando na questão da terceira ponte, hoje, você mesmo acabou de citar aí que você teve dificuldade, você tem dificuldade de vir de São Silvestre para cá por conta da ponte do São João, não tem? Não, eu estava falando quando mudar essa faixa de ônibus, certo? Porque daí vai travar tudo, porque eu vou andar numa faixa só. Porque se eu andar na faixa do ônibus, eu sou multado, concorda? Aí vai travar tudo, a dificuldade vai ser muito maior. Se hoje tem dificuldade, vai ter muito mais dificuldade com essa faixa. Certo? Eu não sei como que eu vou andar na cidade das 6 às 9, né? Você acha que Jacareí também, a faixa de ônibus exclusivo para ônibus não funciona? Não funciona, porque nessas ruas não tem condições para desenvolver, porque eu vou ficar com uma faixa só para cá, se ficasse 2 faixas, tudo bem. Daí o carro desenvolveria, né? O trânsito fluía. Mas agora com uma faixa só não vai ter jeito. Eu acho que isso aí foi um... Você percebeu que os semáforos estão mais longos, né, na zona verde, né? Isso não melhora bastante na questão? Melhora, mas só que com uma faixa só, dona, você não vai conseguir fluir o trânsito aqui da cidade, que é bastante carro, né? Você sabe disso, então não vai fluir. Ah, ok, então. Vamos falar um pouquinho mais aqui, Robinho, sobre amanhã, dia 31. Tem muita gente indo para o supermercado agora, comprando muita fruta, importante, muita fruta, tem que se hidratar. Só que tem fruta que não hidrata nada, né? Aí deixa a pessoa daquele jeito, né? Um bagaço, daquele jeito lá. Mas como fugir da ressaca de fim de ano, hein? Vamos conferir algumas dicas na reportagem de Ana Lúcia Ferreira. Conta pra gente, Ana. E aí? Bebeu ou comeu demais nas festas de final de ano? O nutrólogo Eduardo Hauen alerta que entre as festas de Natal e Ano Novo, as pessoas acabam engordando, olha só, em média, de 2 a 5 quilos. Ele orienta a seguir uma alimentação normal no dia seguinte, sem exagero, evitando aqueles contrapontos, né? Não é porque eu comi muito que agora eu vou ficar dias reduzindo a alimentação. O ideal é voltar gradativamente à normalidade. Não tem jeito. Aí não adianta um dia depois do exagero fazer loucuras. O que acontece um dia depois, faça o normal, faça o saudável, leve uma vida saudável, coma as 5 porções entre saladas, legumes e frutas, diminua a carne vermelha, diminua a ingesta de álcool, tenha uma vida saudável sempre. Pense que, às vezes, uma estratégia que é interessante, assim, dia 24 à noite, na noite de Natal, que passa para 25, você acabou bebendo, no outro dia, tenha cuidado no dia após. Nesse dia após faz o quê? Uma alimentação mais adequada, uma alimentação saudável. Então evite emendar dias e dias errados. Ainda segundo o nutrólogo, fazer compensações no dia seguinte não funcionam. Então é muito comum as pessoas quererem tirar o carboidrato, as pessoas fazerem jejum, as pessoas ficarem sem comer o dia todo. Então, não é recomendado. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação, você tem um equilíbrio. E você deve seguir sempre com a alimentação saudável nesse outro dia. Porque a gente sempre faz um cálculo nas 24 horas. E quando você tem um dia que você exagerou, no outro dia volta a fazer adequadamente o que você está acostumado a fazer, o que está calculado para você
para que você tenha uma vida saudável e não fazer aquelas detox, os exageros aí de pessoas que começam a tomar só líquido ou começam a fazer aqueles sucos verdes. Não existe nada para compensar um dia errado. O que você tem que fazer é voltar à alimentação adequada no dia seguinte. Esporte. Muito bem, tá aí, ó. Dicas importantes para passar aí o dia 1º, dia 2 aí, tranquilinho para começar o ano 2020 com a corda toda, hein? E no esporte, hein? Opa, vamos falar então de São José dos Campos, porque tem aí a Corrida da Virada Joseense. Vai ser amanhã, a partir das 5 horas da tarde. E ao todo são 19 agentes de mobilidade urbana que estarão lá para orientar todo mundo. Vai ser na Avenida Teotônio Vilela, no Fundo Vale, e na Florestan Fernandes, no Anel Viário, no sentido sul-norte. E um trecho entre o viaduto Nadim Raal e a Avenida Sebastião Gualberto. Então, portanto, a partir das 11 horas, a previsão é que a operação termine às 11 horas. Então, corrida amanhã já, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, né? Aliás, 5 horas da tarde, já a corrida joseense, na virada joseense, dia 31 de 2019, para fechar o ano de 2019. Para a gente fechar aqui com o Pedroca, né? Falar para fechar de esporte, né? O Pedroca que gosta também tanto de esporte aí. Esse ano, gostou do Campeonato Brasileiro, gostou aí do Flamengo? O que você destaca no esporte aí, Pedroca? Bom, pra mim não foi muito bom, não, né, Dani? Eu, como São Paulino, eu fico só no cheirinho. O Flamengo, eu fiquei no cheirinho. Ficou no cheirinho? Já faz bastante tempo que eu tô no cheirinho. Então, o Flamengo acho que montou um grande time e mereceu, né? Mereceu ganhar. Não gostei, né, do River, 2 minutos, 2 gols também, mas aguentei bastante na minha cabeça. Faz parte, né? Faz parte do futebol. E na questão do Mundial, o Flamengo no Mundial? No Mundial acho que ele deixou a desejar, na verdade, porque lá o Liverpool dominou. E o Firmino acabou com o jogo. Existe diferença mesmo muito grande do time sul-americano no time europeu? Sempre houve, né, Doni? Se você olhar bem hoje, né? Você vê o Firmino pegou lá na frente, ele não fica um centroavante mais fixo, né? Ele cai aqui, cai ali, cai lá e ele, como é que chama? Ele desnorteia a defesa do time adversário. Se mexe mais. Hoje você não tem. Hoje você não tem um centroavante fixo, hoje não joga em time nenhum mais. Não é verdade? Acho que não existe mais isso. No Paulista para 2020, vamos falar do Santos, da expectativa do Santos. O Santos, rapaz, o Santos é um bom time. E é o seguinte, e ele revela bastante jovem, né? Os jovens do Santos sempre tem um ou dois, ele sempre fazendo a diferença. Tá apostando no técnico português, o Gesualdo? Ai, rapaz, eu não conheço. Nunca ouvi falar. Tô ouvindo falar agora que eu tô ouvindo falar que o Santos trouxe ele, mas não conheço, então não posso dizer nada sobre ele. São Paulo, a única novidade foi o Thiago Volpe. Foi contratado de cara ainda, né, 20 milhões de reais, mas que para um goleiro é bem carinho. É pouco para um time como São Paulo, né? E é pouco. O São Paulo deveria contratar pelo menos 2 caras de peso, para um no meio e um na frente, na minha opinião, né? Porque a defesa tem que estar bem, foi a menos vazado no brasileiro, não é isso? A defesa tem que estar bem. Luxemburgo no Palmeiras. O Luxemburgo é cobra criada, cara. Você acha que vai dar jeito ali no Palmeiras? Eu acho que sim, cara, que ele é uma cobra criada. Você gosta do estilo dele, né? Eu gosto do estilo dele. É aquele meio antigão, mas só que é o seguinte, ele é daquele que chega. É assim, não adianta eu. Não muda o meu estilo, o estilo dele é durão, né? Então acho que ele acerta. Thiago Nunes no Corinthians, 2020, que era do Atlético Paranaense. É incógnito também, né? Ele trabalhou no Atlético Paranaense, que é uma diferença muito grande. Você trabalha no Atlético e depois chegar aqui do Corinthians, né? Nem apresentou ainda, né? Pra ver como é que é o peso, né? Então é difícil. É difícil, né? É difícil. Tá certo, então. Olha, Pedroca, eu só tenho que agradecer a tua presença comigo aqui, conosco, tá? Nesse último programa de segunda-feira. Amanhã estaremos aqui, né, Robinho? Amanhã aqui no Jornal. E o Pedro Antônio dos Santos Pedroca, líder comunitário do Distrito de São Silvestre, conosco aqui. Olha, parabéns pelo trabalho que você desenvolve lá em São Silvestre, ainda desenvolve, né? Tá sempre preocupado com o bem-estar da criançada, da garotada, tentando passar o que vocês tiveram de melhor, né? Nós tivemos de melhor no São Silvestre, que esses garotos tenham também melhor, para seguir o melhor caminho, que é o mais importante, e você da melhor maneira possível, junto lá com o Arildo, junto aí com o pessoal de São Silvestre, então tem sempre de olho crítico nessas questões, né? Ô, Dona, eu que tenho que agradecer a você, muito obrigado pelo convite. Quero desejar a você um ano 2020 cheio de paz, alegria, de maravilha toda para você. Amém, viu?
Quero mandar um abraço a todos, um feliz ano novo a todos os jacarienses aqui de Jacareí, e principalmente um abraço a todos os meus amigos e lá do meu principado lá. Um feliz ano novo a todos eles. Obrigado, viu, Pedroca? Muito obrigado. Obrigado, sucesso para você também. Obrigado por estar conosco aqui nesse jornal desta segunda-feira. Nós vamos fechar o nosso jornal então, Robinho. A gente volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois do 12h15, falando de vida. Hoje a gente vai abordar um tema muito bacana, a gente vai falar sobre desapego, né? O desapego, tem que desapegar de muita coisa para entrar um ano bacana. A gente segura muita coisa que não vai fazer o bem pra gente. Mas como desapegar? Vai ser hoje no Falando de Vida. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.